E aí, meus amigos? Tudo tranquilo com vocês? Uma boa tarde para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Me digam aí, tudo tranquilo com vocês? Me digam primeiro como é que você está se sentindo. Você está bem? Não está bem? Diga aí para mim. Para mim é um prazer estar aqui com você nessa tarde, manhã, tarde, né? Depende do que você considera, para a gente começar aqui mais uma live de resolução de questões aqui para a prova do Revalida. Estamos aí resolvendo as questões da prova de 2020. Eu espero que estejam ficando claras as questões para vocês. E vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa historinha de hoje. E antes de nós começarmos com as questões, eu tenho alguns avisos para dar, certo? Alguns avisos para dar, porque pode ser que você esteja aí meio perdido na sua vida, tudo tranquilo, né? Então, nós vamos iniciar a partir do dia 25. Então, dia 25, dia 26 e dia 27 de janeiro, certo? 25, 26 e 27 de janeiro, nós vamos fazer um evento maravilhoso que a gente já fez no ano passado e eu vou repetir esse ano, mas vai ser diferente, a gente vai colocar mais coisa, vai ser um evento que vai ser muito mais encorpado esse ano, que é a Maratona Revalida, certo? A Maratona Revalida é um mini curso, não é um curso, não é pago, ele é gratuito. Ela é gratuita. Dia 25, 26 e 27 de janeiro, nós vamos fazer a Maratona Revalida. Aqui embaixo, eu coloquei o linkzinho da Maratona Revalida, da inscrição da Maratona Revalida, se você quiser se inscrever. O que é Maratona Revalida? Maratona Revalida é um mini curso de 3 dias, onde eu vou explicar para você o que eu explico lá no meu curso Tips Revalida. Eu tenho um curso para a prova teórica, o Tips Revalida, e eu vou explicar gratuitamente para você como é que é a técnica que a gente utiliza lá no curso para que você otimize o seu tempo e consiga estudar todos os temas relevantes para o Revalida em apenas 5 semanas. Você consegue estudar em apenas 5 semanas todos os temas mais importantes para o Revalida. Eu cataloguei esses temas mais importantes, os temas que mais caem, a forma que eles caem, nós vamos estar abordando nas nossas lives. Então, é muito importante que você saiba os temas e que você saiba como é que você vai fazer para estudar esses temas. Então, o que foi que eu preparei? Nesse mini curso, eu vou ensinar para você as técnicas. Olha, tudo de graça, hein? Vou ensinar as técnicas. Vou fazer com que você tenha um cronograma, ó, tudo explicadozinho. Ó, tal mês, tal semana você vai fazer isso, depois você tem que fazer isso, e assim você vai fazer isso, e isso, isso. Eu vou dar o cronograma que a gente faz, vou explicar esse cronograma para você, e você vai ter o cronograma aí de o que é que você vai ter que estudar em cada uma das semanas para você alcançar o seu objetivo aí de conseguir estudar todos os temas do Revalida em 5 semanas. Eu vou deixar tudo prontinho para você e somente vai ter acesso a esse material quem participar da Maratona Revalida. Não vai ter acesso mais ninguém, só você que participou. E a Maratona Revalida é somente aí nesses 3 dias. Depois dos 3 dias, não vai ter mais como você assistir. Então, é só ao vivo que você assiste. Ele fica liberado por um tempo, né, vai ficar liberado por um tempo, o material também vai ficar liberado por um tempo, e depois eu vou retirar o material da internet, vou retirar todos os vídeos, então assista. Para você que se inscrever, o vídeo vai ficar disponível mais tempo. Para quem não se inscrever, o vídeo vai rapidamente ser retirado. Certo? Então, recado muito importante aí para você da Maratona Revalida. Se você ainda não se inscreveu também no nosso intensivo anual, né? Nosso intensivo anual, ou semestral anual, depende aí, quando for sair a prova do Revalida. Aqui nesse intensivo, a gente vai fazer as lives da semana Revalida, a gente vai fazer as lives de top temas, onde você vai poder ver os temas que mais caem do Revalida, a gente vai fazer questões sobre esses temas, questões parecidas com as provas do Revalida, então é muito importante que você esteja aqui no nosso grupo intensivo. No grupo intensivo eu coloco um monte de material, então eu coloquei, por exemplo, a prova do agora 2020, eu coloquei lá, não vou colocar em nenhum outro canto, mesmo se me pedirem, não vou colocar nos meus grupos, para incentivar você a entrar no grupo intensivo, porque eu sei que você vai ter um melhor desempenho se você estiver fazendo parte da comunidade. Então, é justamente para isso. Não vou dar mais material fora do grupo, porque eu vi que as pessoas que não fazem parte da comunidade, dos grupos que a gente faz, elas estão meio desfocadas, e eu não quero ninguém desfocado. Eu quero a pessoa interessada. É tudo gratuito, então por que a pessoa não vai entrar? Então, não vai usufruir se não entrar no grupo. Beleza? Já falamos muito tempo, depois eu volto um pouquinho com esses recados e vamos começar a nossa live de hoje aqui, Semana Revalida 1.0. Beleza? Vamos lá.
Vamos aumentar a tela, é necessário que eu diminua e que ela cresça. Já está aí, ó. Semana revalida 1.0, live 5. Semana que vem, vamos fazer live 6 da semana 1.0 ainda. Então, a nossa semana revalida agora ela é em 2 semanas, né? Beleza, questão 41. Diz assim, ó, um pré-escolar de 3 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de tosse produtiva e febre alta há 4 dias, associada à dificuldade respiratória. No exame físico, apresenta-se febril, emagrecido, hipocorado, hidratado, com boa perfusão periférica, com temperatura axilar de 39, frequência cardíaca de 110, respiratória de 55. O paciente apresenta retração subcostal e tiragens intercostais, com murmúrio vesicular diminuído. Em base de hemitórax esquerdo, segundo o Programa de Atenção Integrada das Doenças Prevalentes na Infância, do Ministério da Saúde, qual é a classificação do quadro respiratório da criança? E aí? Qual é que você marcaria? Letra A, pneumonia. Letra B, pneumonia grave. Letra C, não é pneumonia. Letra D, pneumonia muito grave. Qual seria a sua resposta aí nessa question? Qual seria a sua resposta? Deixa eu só ajeitar aqui um negócio aqui, rapidinho. E aí, o que seria? Pneumonia grave, muito grave, não é pneumonia ou é só pneumonia? O que você responderia aí, meu amiguinho e minha amiguinha? Deixa eu só fazer só um negocinho aqui, rapidão. Um negócio aqui que eu esqueci para colocar. Certo. Vamos lá. Voltando. E aí? O que você marcaria? Vamos lá. Se fosse do jeito que o paciente está, então ele tem alguns sintomas que são importantes da gente falar sobre eles, né? Por exemplo, o caso das retrações subcostais e intercostais. A gente sabe que um paciente, criança, que tem febre, taquicardia e taquipneia, mais tosse, ó, febre alta há 4 dias, dificuldade respiratória, febre, emagrecida, hipocorada, hidratado, né? Boa perfusão, beleza. Tá com febre, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada. E retração subcostal e intercostal, tiragens, né? Murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax esquerdo. Isso aí é pneumonia, certo? Mas que tipo? Vou classificar agora. Grave, normal ou muito grave? A pneumonia normal, ela não vai ter essas tiragens todas e esse quadro de dificuldade respiratória tão grave. Então, não é pneumonia por causa da retração subcostal e tiragens intercostais. Se tem aí esse quadro, a gente já vai dizer que é pneumonia pelo menos grave. Agora, como é que eu vou classificar em pneumonia muito grave? Quando é que eu vou dizer que o paciente tem pneumonia muito grave? Quando ele tem alteração importante do estado geral e ele está toxemiado, né? Paciente aí com uma alteração importante do seu, como ele disse aqui, ó. Paciente apresenta retração subcostal, número vesicular diminuído. Seguindo o programa de atenção, ele não disse que ele tem, por exemplo, mau estado geral, né? Então não falou isso. No exame físico apresenta febril, emagrecido e hipocorado. Mas com boa perfusão periférica, temperatura axilar de 39, ou seja, só mostrou pra gente as retrações, a dificuldade respiratória e a febre. E o número vesicular diminuído, então eu não posso classificar como pneumonia muito grave, né? A tiragem subcostal e intercostal, eles são marcadores aí da pneumonia grave, né? Mas eu não posso dizer que ele é muito grave, porque ele não tem ele não está com alteração do estado geral para eu dizer que ele está muito grave. Então, eu vou dizer simplesmente que é uma pneumonia grave, certo? Então, é assim, pneumonia, se tem aí retrações subcostais e intercostais exacerbadas, eu vou dizer que ele é pneumonia grave, e quando tem paciente está toxemiado, alteração do estado geral, eu vou dizer que ele tem pneumonia muito grave, certo? Diagnóstico de pneumonia você já sabe fazer pela clínica e pela placa de tórax. Aqui, como a gente tem uma clínica muito sugestiva, eu vou dizer que é pneumonia, certo? Então, pneumonia, e ela é grave por causa dessas retrações aqui, por causa disso. Certinho? Você entendeu aí? Ficou claro para você? Então, resposta é pneumonia grave, letra B. É grave por causa disso que eu falei. Certo? Letra B. Resposta letra B. De novo, pneumonia, quadro de pneumonia. Beleza? A gente já sabe. Paciente com dificuldade respiratória, tosse, febre, taquicardia, taquipneia, diminuição do murmúrio vesicular,
tudo isso daí vai mostrar para a gente que é pneumonia. Quando é que eu digo que é pneumonia grave? Quando eu tenho essas retrações subcostais intercostais, né? Tiragens aí exacerbadas. Então, eu vou dizer que é a pneumonia grave. Quando é que eu digo que é muito grave? Quando eu tenho paciente toxemiado, alteração no estado geral, hipotensão, aí eu posso dizer que o paciente ele está muito grave. Mas nesse caso aqui, não. Ele tem boa perfusão periférica, ele não tem alteração do estado geral, então a resposta é pneumonia grave. Certo? Fácil demais, né? Essa é muito fácil. Então, uma fácil, vai contabilizando aí. Vamos lá, vamos fazer a nossa contagem aqui de hoje. Uma já foi fácil. Uma mulher de 30 anos de idade, assintomática, vem à unidade básica de saúde para mostrar o resultado do exame do colo do útero. A paciente havia realizado a coleta há cerca de 20 dias, tem 30 anos. Como rotina ginecológica, no dia da coleta, nenhuma anormalidade foi detectada no exame especular. O resultado da citologia oncótica revelou células escamosas atípicas de significado indeterminado, ou seja, ASCOS. Qual a conduta médica deverá ser adotada a partir desse resultado? Eu vou para as pacientes que são menores de 30 anos, né? 25, 26 anos, que tem isso daqui, aí a minha conduta é uma. Mas para as pacientes de 30 anos para cima, como ela tem maior chance de apresentar alterações do que as de 25 anos, por exemplo, que tem uma probabilidade muito menor de gravidade, então a minha conduta vai ser diferente em cada um desses casos, certo? Agora, o problema é que ele botou 30 anos, aí muita gente se confundiu, né? Colocou exatamente os 30 anos, não é verdade? Mas é maior ou igual a 30 anos, a gente tem uma conduta, e menor do que 30 anos a gente tem outra, certo? Então ele botou 30 anos, foi muito pilantra aí, né? Muito pilantra. 30 anos é a idade, vamos dizer assim, do limite. Então você às vezes não pode não lembrar. Mas é maior ou igual a 30 anos, a gente tem uma conduta, e menor do que 30 anos eu tenho outra, certo? Então, quando é menor do que 30 anos, quando é ASCOS, o ASCOS é como se fosse de baixo risco, certo? O ASCOS, no baixo risco eu faço uma conduta, no alto risco eu faço outra conduta. Por exemplo, carcinoma, aí, ó, quando eu tenho uma lesão de baixo risco, lembra que eu tenho de baixo grau e de alto grau, né? Dessas lesões intraepiteliais de alto grau e de baixo grau. As ASCOS é como se fosse a de baixo grau. E o que eu faço nas de baixo grau? Eu vou orientar a repetir a citologia oncótica em 6 meses. Então, na de baixo grau e na ASCOS, eu faço isso daqui. E quando é em outro tipo de lesão, eu vou fazer aí a colposcopia mais a biópsia. Em lesões de alto grau, eu vou fazer a colposcopia mais a biópsia. Então, as glandulares, né? Aí eu já vou partir para a biópsia, né? Fazer biópsia e fazer a colposcopia. Nesse caso, não. Tem baixo risco, então eu vou repetir o exame citológico com 6 meses, né? Mas isso aí a gente já fez aí várias vezes questões desse tipo, né? Botou aí para lhe enganar. 42, então duas fáceis, já temos duas, né? Contabilizando aí para vocês não dizerem que eu estou mentindo, né? 43, uma mulher de 44 anos de idade encaminhada para avaliação de nódulos mamários múltiplos, inicialmente atribuídos à possível doença fibrocística benigna de mama, tá faltando o FI aqui, sempre o FI ele corta, não sei porquê, aí depois quando eu vou olhar já cortou. Então, doença fibrocística benigna de mama, certo? A razão do encaminhamento ao especialista é a preocupação da paciente com o fato de uma tia materna, 68 anos de idade, ter sido recentemente diagnosticada com câncer de mama. Então, olha, tia e 68 anos. Isso é fator de risco? Não, não é fator de risco para câncer de mama para mulher. Se fosse a mãe e menor do que 50 anos, aí sim era fator de risco. Nesse caso, essa tia aí maior de 68 anos não é fator de risco, não. Beleza. A paciente é multípara, tendo sua primeira gestação ocorrido com 36 anos de idade. Então, foi depois de muito tempo, né? Mas ela é multípara. Ela tem 44 anos. Amamentou todos os filhos, né? Tá faltando aqui o FI, por pelo menos 1 ano. Sua menarca foi tardia, ocorrendo aos 16 anos de idade. Relata que seus ciclos menstruais são indolores e irregulares a cada 28 dias. Seu fluxo, FL também corta, em volume normal, mantém relações sexuais regulares com parceiro único e sem uso de preservativo. Ela nega possuir comorbidades e alergias. No exame das mamas são palpados múltiplos nódulos de consistência fibroelástica, tá faltando o FI, né? Fibroelástica e bilaterais, no meio dos quais é palpado nódulo sólido, indolor e pouco móvel. Ó, esse que é o problema.
de 2 centímetros de diâmetro, localizado no quadrante superior externo. Pior lugar para estar. É o mais arriscado, é o mais, que mais aparece, né, da mama esquerda. Não há alterações cutâneas locais, nem linfadenogalias satélites, axilares, supraclaviculares ou cervicais. No exame físico geral, a paciente se encontra em bom estado, corada, IMC de 23,5, um nódulo único palpável, sólido, né? Qual é o outro fator de risco? Então, esse nódulo é um fator de risco para câncer de mama, que a gente tem que pesquisar esse nódulo. Mas quais são os fatores de risco? Multiparidade, menarca tardia, primeira gestação em idade avançada e tia paterna com câncer de mama pós-menopausa. Então, a tia já falou que não tem nada a ver. Se fosse uma mãe menos de 55 anos, ou então o pai dela que tivesse câncer de mama, que é um homem ter câncer de mama é muito difícil, então seria um fator de risco aí importante. No caso da tia, não é fator de risco de jeito nenhum. Então, letra D está errado, né? Multiparidade é um fator protetor. Por quê? Porque quando ela tem muitos filhos, o que acontece é que ela perde o estímulo hormonal nessa época que ela tem os filhos. Os hormônios mudam. Então, a gente sabe que o estímulo estrogênico é o que faz com que a gente tenha, que a mulher tenha maior risco de apresentar câncer de mama. Então, a multiparidade vai ser um fator protetor, não vai ser um fator de risco. A menarca tardia também é um fator protetor, porque ela inicia a produção de estrogênios aí no ciclo menstrual depois, né? Então, ela passa menos tempo recebendo aí o estímulo hormonal. Então, a menarca tardia também é um fator protetor. Agora, a primeira gestação em idade avançada é um fator de risco. Por quê? Porque ela passa muito tempo aí recebendo estímulo estrogênico e só com os 36 anos de idade que ela engravidou. A partir daí ela teve várias gestações e aí foi fator protetor. Mas enquanto ela não ficou grávida, ela ficou recebendo aí estímulo estrogênico por muito tempo. Então, isso daqui é um fator de risco. Letra C é fator de risco. As outras esses dois são fatores protetores, letra A e letra B. E letra D não tem nada a ver, certo? Então, a resposta aqui é a letra C. Fácil, né? 3 fáceis até agora. Então, você não pode dizer que eu estou mentindo, né? Vamos lá. 44. Uma jovem com 18 anos de idade sofreu uma queda de bicicleta há 2 horas, é levada ao pronto-socorro. Seus familiares relatam que ela estava usando capacete e bateu com a cabeça na calçada, quando perdeu momentaneamente a consciência por cerca de 1 minuto. Ao ser atendida, apresenta-se consciente e orientada no tempo e no espaço, com abertura ocular espontânea e respondendo aos comandos verbais, com pupilas isocóricas e ausência de déficit neurológico. Até agora está perfeito, né? Ela se queixa de cefaleia discreta e não progressiva, além de tontura esporádica e apresentou ainda ferimento cortocontuso em cerca de 3 centímetros do couro cabeludo. Beleza. Negando episódio de vômitos, outros sintomas. Até agora, nada. Nessa situação, a conduta adequada a ser adotada após a sutura do ferimento é... Aqui tem um problema. Perdeu momentaneamente a consciência por cerca de 1 minuto. Isso é sério, tá? Isso é sério. Perda da consciência tem que ser investigada, não tem jeito. Aqui eu não posso mandar essa paciente para casa, eu tenho que investigar essa perda momentânea da consciência, né? Isso é uma indicação de investigação. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Manter a paciente em observação e realizar exame neurológico seriado por 24 horas. Letra B. Dar alta hospitalar, orientando a paciente e seus acompanhantes em relação aos sintomas de alarme. Letra C. Solicitar tomografia de crânio. E se o resultado for normal, dar alta hospitalar a paciente com orientações. Letra D. Solicitar tomografia de crânio e indicar internação hospitalar da paciente para observação clínica por 24 horas. Essa paciente é jovem, não tem fatores de risco, não tem problema nenhum, então não necessita ser observada por 24 horas. Se fosse um paciente mais grave, aí eu tinha que permanecer por mais tempo, né? Então a letra A está errada e a letra D também está errada. A e D está errada. Então ficamos entre a letra B e a letra C. Eu tenho uma crítica a essa questão porque o gabarito, na minha opinião, está errado, né? O gabarito disse que a gente mandaria essa paciente para casa. Está errado, né? Na minha opinião, está errado, porque o fato de ter perdido momentaneamente a consciência por cerca de 1 minuto já é um fator necessário de investigação. Então, para mim, na minha opinião, a melhor resposta é a letra C. Solicitar tomografia de crânio. Se o resultado for normal, eu dou alta, porque ela não tem fatores de risco aí importantes. Então, 18 anos, jovem, teve uma pancada aí, tranquilo, vou dar alta à paciente. A questão considerou que a paciente, por ser tão jovem sem fatores de risco, você já mandaria diretamente a paciente para casa. Nesse caso, eu não concordo com a questão, para mim a resposta é a letra B.
A letra C, desculpa. A letra B, que é o gabarito da questão, certo? Não, o gabarito da questão é a letra B. Deixando bem claro, a minha opinião é a letra C, mas o gabarito é a letra B. Então aí você tem aí uma divergência da minha opinião e do gabarito da questão, se você segue o que você achar mais plausível. Na minha opinião, e também segundo algumas literaturas, a própria perda momentânea da consciência já é um fator a ser pesquisado através de uma tomografia de crânio. Certo? Por isso. Então, eu justifiquei para você porque é a letra C para mim. Mas o gabarito da questão é a letra B. Fique à vontade aí para ter a sua opinião e colocação em relação a esse tema. Se você se sentir lesado quando você fizer uma prova, você faz um recurso, certo? Então, para mim, a resposta é a letra C. Mas o gabarito é a letra B. Beleza? Outra questão foi fácil. Teve essa divergência aí, mas é uma questão fácil. 45. Então, até agora, 4 tranquilas. Tivemos aí divergência com a questão, mas tranquila ela. Não foi difícil. 45. Uma gestante no curso 12ª semana de gestação vai ao ambulatório de obstetrícia referindo que sua unidade básica de saúde com o seguinte encaminhamento. Encaminha o primigesto de 23 anos de idade por ter apresentado em seus exames de rotina do pré-natal uma glicemia de jejum de 140. Ó, no pré-natal, né? Certo. Ela está agora com 12 semanas, certo? Beleza? Ela está com 12 semanas, mas ela já recebeu aí, já tinha uma glicemia de jejum de 140. Normalmente a paciente desconta-se assintomática e trazer o segundo resultado da glicemia de jejum, que demonstra o valor de 148. Então, ela fez uma glicemia de jejum atrás, lá no passado, 140, e traz para você um resultado na 12ª semana de outro valor de glicemia em jejum de 148. 2 valores alterados. O obstetra do ambulatório, segundo as recomendações mais atualizadas da OMS, o que é que ele vai dizer? Ó, aí eu vou trazer aqui para você o que eu mostro lá na minha aula, tá? Eu vou aumentar aqui para que você visualize melhor, e a gente vai ver aí qual é a nossa conduta. Veja, antes da 20ª semana de gestação, a glicemia em jejum, se ela dá menor do que 92 para as grávidas, eu vou aí considerar normal. Entre 92 e 125, eu diagnostico já direto, com um valor só, como diabetes mellitus gestacional. E quando ela é maior ou igual a 126, eu vou dizer que é diabetes pré-gestacional, certo? Então, vamos nos fixar aqui nesse ponto, porque ela está com menor do que 20 semanas. Beleza? Então, na 12ª semana, ter um valor maior ou igual a 126 vai me dizer que essa paciente tem diabetes pré-gestacional e não diabetes gestacional, certo? Simples assim, sem dificuldade. É isso a recomendação aí para você diagnosticar. Então, vamos ver as alternativas agora. Letra A. Solicitar teste de sobrecarga oral de 75 gramas. Não, isso aqui eu faço. Quando é que eu faço? Eu faço aqui, ó. Quando eu tenho de 20 a 28 semanas, eu faço isso aqui. Ou então, maior do que 28 semanas, também faço direto. O teste de tolerância oral à glicose. Com 12 semanas, eu não vou fazer isso, né? Foi feita a glicemia em jejum. Então, tá errado esse, tá errado esse. Letra A e letra B estão errados. Peraí, aqui. Solicitar o teste de sobrecarga oral à glicose. Ainda com 12 semanas de gestação, tá errado. Letra B diz assim, ó. Solicitar o teste de sobrecarga oral de 75, glicose. Entre 24 e 28 semanas de gestação, isso a gente faz quando a gente dá menor do que 92. Ó. Dá menor do que 92, eu faço isso aí que está dizendo na letra B. No caso aqui, não é para fazer isso, já tem o diagnóstico. C. Diagnosticar paciente com diabetes mellitus prévio à gestação e iniciar tratamento adequado. E letra D. Diagnosticar paciente com diabetes mellitus gestacional. Não é gestacional por quê? Porque deu 140 na primeira e 148 na segunda. São os dois maiores do que 126. Então já é diabetes mellitus pré-gestacional. Não é gestacional, então a melhor resposta, e a resposta correta, é a letra C. Muito fácil, meu amigo. A gente fez umas 200 questões dessa daí. Veja que até agora, 5 questões de boaça para você. De boaça. 46. Você está gostando da live? Escreva aí, hashtag live top. Tá? Para eu saber que você está gostando, meu amigo. Escreva aí, hashtag live top. Beleza? Aí eu vou saber que você está aí a full, como eu aqui. 46. Uma pré-escolar com 4 anos de idade, atendida no pronto-socorro, com história de febre alta, 40 graus, há 3 dias. Indisposição e dores no corpo, vômitos e diarreia. No momento, queixas de dor abdominal intensa e contínua. Importante, ó, febre, aí, 4 anos de idade, febre alta há 3 dias e dor abdominal. Vômitos e diarreia.
Dor abdominal intensa. No momento, aí certo. Seu exame físico, ó, frequência cardíaca 120, respiratório de 25, axilar, temperatura de 37,5, mucosas úmidas, coradas anictéricas, ausculto cardíaco e respiratório normais, abdômen levemente distendido, doloroso difusamente a palpação, sem sinais de irritação peritoneal. Tem, ó, fígado aqui aumentado, né? Há petequias esparsas e exantema maculopapular em face, tronco, membros superiores e inferiores, incluindo palmas das mãos. Suas extremidades estão aquecidas e bem perfundidas. Foi realizado hemograma que apresentou os seguintes valores. Hematócrito de 45%, tá alto, né? Até 40 tá alto, isso é comum em uma patologia específica. Hemoglobina de 15,2, também tá um pouquinho alto. Leucócito total de 3.500. A gente tem aqui os leucócitos estão baixos, leucopenia. Linfócito 30%, beleza. Ó, eosinofilia, né? Eosinófilos estão altos. Plaquetas, ó, plaquetopenia, tem plaquetopenia. Então, tem leucopenia e plaquetopenia. Quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta médica adequada? Aí ele deu fácil demais, né? Chikungunya, zika, dengue. É o quê? Ele já, é arbovirose. Isso daí é dengue, né? Você não sei, o que é chikungunya? Chikungunya é dor, meu amigo, dor articular. Poliartropatia mais de 10 articulações. Crônica, ainda mais. Então, isso aqui não é chikungunya. Zika é difícil. Zika dá o quê? Uma conjuntivite, né? Dá algumas poucas dores musculares. Não tem esse quadro aqui de plaquetopenia, de alterações. Zika, quando é microcefalia, beleza, dá microcefalia, mas não é gestante. Quando é numa criança, não vai dar muita alteração. Dengue, sim. Dengue, aí eu vou dizer o que eu digo todas as vezes sobre dengue. O que é o paciente com dengue? O paciente com dengue é aquele paciente que está desidratando. Por quê? Porque ele tem uma formação de terceiro espaço. É intensa. Tem aí plaquetopenia, leucopenia, formação de terceiro espaço, porque é um quadro de dengue. E tem aumento do hematócrito. Por quê? Porque está desidratando, está formando terceiro espaço, está perdendo sangue. Está perdendo líquido no sangue, né? Então, por isso, vai concentrando o hematócrito. Beleza. Então, é dengue. Mas é dengue tipo B ou dengue tipo C? Tipo A é o que não tem prova do laço positivo. Tipo B é o que tem prova do laço positivo ou tem alguma comorbidade. Por exemplo, pacientes grávidas são consideradas do tipo B. Não que gravidez seja uma comorbidade, mas as pacientes grávidas são consideradas do grupo B. Os pacientes com comorbidades também são considerados do grupo B e eles têm prova do laço positivo. Tipo C é o paciente que já tem algum sintoma mais específico, como é o caso da dor abdominal intensa aqui nesse paciente, certo? Então, nós vamos aí dizer que esse é um tipo B. E o tipo D é o que necessita internação em UTI. Então, ele tem uma hipotensão, né? Tem quadro aí mais alterado ainda e precisa aí tratamento em UTI. Nesse caso, essa criança não precisa de tratamento em UTI, mas tem um sintoma de alarme, que é a dor abdominal intensa. Então, a gente vai dizer que a resposta é dengue tipo C, né? Eu vou fazer internação hospitalar, hidratação parenteral, com soro fisiológico 0,9%. Resposta letra D. Meu amigo, se você disse que uma questão dessa é difícil, então vamos estudar, que aqui foi fácil. Então, até agora eu tenho 6, olha. 6. Rapaz, eu digo para você que as questões são boas, você fica dizendo que é a minha mentira. Pronto. Essa questão é a primeira que eu digo que foi ruim. Para mim foi ruim. Não sei se para você vai ser, mas para mim foi ruim, porque eu ainda acho que ela não tem resposta certa. Na minha opinião, eu posso estar errado, certo? Mas eu vou dizer para você porque eu acho que ela não tem resposta certa. Mas a gente vai analisar aqui ela bem direitinho para você ver aí se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Vamos ver aqui. 47. O quadro a seguir apresenta os dados sobre a mortalidade nas capitais brasileiras por Covid-19 e a população que vive com menos de 5,5 dólares por dia. Faixa que define, né, tá faltando o FI aqui no meio, define a linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. Com base nas informações do quadro apresentado, cite assinar a alternativa correta. Vamos ver aqui agora o quadro. Antes da gente analisar esses dados, a gente vai ler a alternativa e a partir da alternativa a gente volta aqui para esse quadro. Então, essa questão, ela não depende de conhecimento para você fazer. Ela depende aí depende
de interpretação dos resultados. Então, eu não tenho como ensinar você a fazer isso, porque isso depende unicamente de você olhar e você ver se está certo o que ele está dizendo. Certo? Então, vamos ver aí as alternativas e aí eu vou dizer porque eu acho que nenhuma resposta está certa. Ou então tem mais ou menos as respostas. Vamos ver aqui. Letra A. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid-19 possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica e, portanto, maior risco de contágio. Então, ele disse o seguinte, ó. Nas capitais, tem maior taxa de mortalidade, possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica, portanto, maior contágio. Então, ele quer saber se nas capitais com maior população existe maior concentração demográfica e, por isso, maior risco. Vamos ver aqui, vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar uma população aqui grande, aqui é a população estimada. Vou pegar essa daqui, ó. Ó, aqui, bem grande. Aqui, ó, 12 mil. São Paulo, é bem grande, né? São Paulo. 12 mil. Não é? Aqui, ó, bem grande, né? Beleza. Ó, 12. Bem alto esse daqui, né? 12, 252, 023. Isso aqui acho que é a maior. Não tem maior do que essa, beleza. Aí ele disse o quê? Que essa daqui vai ter a maior mortalidade porque existe maior concentração demográfica. Vamos ver. Aqui ele mostra a mortalidade e a mortalidade em relação à população estimada. E aí, vamos ver. Se realmente, quanto maior a população, maior a mortalidade. Vamos ver aí. Ó. Esse aqui é muito grande, tem 26,4. Agora, em cima, 101, 884. É grande também, né? É grande, mas é bem menor do que 12, né? Aqui. Então, a população de São Luís, ela tem maior mortalidade por 100 mil do que São Paulo. Tem 26, tem a metade praticamente. Então, essa alternativa não está certa, né? Ou seja, quanto maior a população, maior vai ser a mortalidade? Não, não é verdade, né? Foi o que ele disse aí na alternativa. Ele disse assim, ó. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica. Ou seja, nas capitais com maior população tem maior mortalidade? Está errado. Então, letra A está errada. Vamos fazer um em cima e um embaixo. Letra D. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid apresentam menores proporções de pessoas com rendimento familiar abaixo da linha de pobreza. Então, o que ele disse é assim, ó, a capital com maior taxa de mortalidade é a que tem a menor proporção de pessoas com rendimento familiar abaixo da linha de pobreza. Ou seja, capitais, quanto maior a mortalidade, menor a pobreza. É isso que ele quer dizer. Maior a mortalidade. Vamos ver se tem relação. Vamos ver uma mortalidade bem alta. Aqui, Belém, ó, bem alta, né? 63,8. É a mais alta que tem aqui? É. Belém, pelo que eu estou vendo, mais alta. Aí tem aqui, ó, 27,5% de pessoas pobres. Agora vamos ver aqui, ó, Aracaju, tem 5. 5 habitantes aí em cada 100 mil. Ó, olha que diferença, de 5 para 63, e eu tenho praticamente a mesma proporção de pessoas pobres. A mesma proporção, né? Não é a mesma quantidade, mas a mesma proporção. Certo? Então, veja aqui, existe uma alteração da mortalidade muito grande em relação a essas duas aqui, mas praticamente elas têm a mesma proporção de pessoas pobres. Vou usar outro exemplo aqui. Vou ver uma que tem a mesma proporção aqui, ó. Vamos ver o parecido. Ó, esse aqui, ó, Macapá, 17,3. Vamos comparar com Belém. Diferente, né, não? De 63 para 17. Olha a queda que deu. Agora, o percentual de pessoas pobres em Macapá é bem maior do que as pessoas pobres em Belém. Ó. O percentual da população pobre em Macapá é bem maior do que em Belém. Então, veja aqui, a relação entre pobreza e mortalidade, ela não acontece, né? Não existe essa relação entre mortalidade e pobreza. Não é que a pessoa, quanto maior ou menor as pessoas pobres, maior vai ser a mortalidade. Essa relação não existe. Na verdade, por exemplo, aqui foi menor, foi igual. E aqui foi maior, né? Vamos ver mais. Você quer ver outros exemplos?
Você pode ver aí vários exemplos que você vai ver que não existe essa relação entre mortalidade e pobreza, né? Não é inversamente proporcional como mostra aqui a questão. Vamos aqui agora. Letra B. Não há associação entre mortalidade e a taxa de população mais pobre, pois a ocorrência de morte pela doença se relaciona à idade e à presença de comorbidades. Veja que essa daqui é letra B. Sinceramente, eu concordo com ela. Mas, todavia, o gabarito da questão foi a letra C. Há grande diferença na mortalidade por Covid, sendo mais elevada onde é maior a proporção de pessoas mais pobres, e que reforça a determinação social da saúde. Veja, ele diz que quanto maior a proporção de pessoas pobres, maior vai ser a questão da mortalidade. Mas é só olhar para as primeiras duas. A proporção é praticamente a mesma. E a mortalidade é muito diferente em Belém e em Aracaju. A proporção de pobres é muito parecida e a mortalidade é muito diferente. Então, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer que a proporção de pobreza determina a mortalidade? Para mim, não faz nenhum sentido dizer que a resposta é letra C. Mas essa é a minha opinião. Como eu falei para você, eu não tenho como ensinar isso daí, porque isso é interpretação do gráfico. Na minha opinião, a melhor resposta é a letra B. Não há associação entre mortalidade por Covid-19 e a taxa de população mais pobre, pois a ocorrência de morte pela doença se relaciona à idade e à presença de comorbidades, que é o que a gente fala. Então, existem fatores de risco para apresentar. Não existe relação em ser pobre ou não ser pobre, e sim a relação é com pessoas aí que têm fatores de risco. Tanto é que nosso tratamento para essas pessoas é diferenciado, não é verdade? Grupos de risco, como grávidas, como idosos, a gente já trata de forma diferente. Se fosse assim, do jeito que a questão está dizendo, então eu pegaria as pessoas com pobres que chegassem na UBS e já faria um tratamento mais incisivo. E não é assim que acontece na realidade. Então, na minha opinião, a resposta é a letra B. Mas o gabarito é a letra C, como eu falei para vocês. Certo? Mas aí, eu estou dizendo para você o gabarito, estou dizendo a minha opinião, aí você pondera no que você quer, certo? No que você quer, você fala, vê aí. Eu estou explicando para você porque eu acho que é a letra B, mas o gabarito foi a letra C. Aí você vai de acordo com a sua opinião, né? Não vou dizer que a minha opinião está certa, mas para mim não faz sentido a letra C, nem nenhuma das outras, né? Só a letra B que faz mais sentido. Certinho? Então, é isso aí. Vamos lá, agora, 48. Uma paciente com 34 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, apresenta trauma abdominal contuso, sem evidência de lesões em outros segmentos corpóreos. Foi levada ao pronto-socorro do Centro de Referência de Trauma do nível terciário para atendimento. No atendimento em cena pela equipe de suporte avançado de serviço de atendimento móvel, de urgência, a SAMU, foram infundidos 500 ml de rim de lactato. No exame físico da paciente, obteve-se os seguintes resultados: frequência cardíaca de 110, enchimento capilar de 6, pressão arterial de 100 por 70, Glasgow de 15. Houve normalização dos sinais vitais após a infusão de mais de 500 ml de solução cristalóide no atendimento inicial. Os exames laboratoriais mostraram os seguintes resultados: hemoglobina de 10,5, valor de referência de 12 a 14, está baixa a hemoglobina. Hematócrito de 31, 35 a 45 também está baixo. Lactato 2,8, está alto, né? Mais do que 2, lactato 2,8. O INR de 1, valor de referência 0,8 a 1,2. Fibrinogênio de 200, valor de referência de 100, está certo, fibrinogênio, beleza. Plaquete de 120 mil, está certo. Tomografia computadorizada de abdômen, com contraste endovenoso é mostrado na imagem. Então, o que a gente tem alterado aqui é algum sangramento possível, né, já que a gente tem hematócrito e hemoglobina baixos. Vamos ver, com base na história clínica, nos dados, vamos ver a imagem agora do exame. Vamos ver o que é que ele mostra. Para quem sabe interpretar a tomografia, foi fácil, né? A gente tem aqui, um sangramento, né? Aqui, intraparenquimatoso. Não tenho sangue na cavidade abdominal. Sim, eu tenho aqui, isso aqui é o fígado, e eu tenho aqui sangramento, né? Sangramento.
não é isso? Lobo direito, lobo esquerdo, não é isso? Lobo direito, estou certo? É isso, né? Vemos por baixo, lobo direito, tá certo. Isso aqui, sangramento. É isso que eu vejo. Isso aqui, sangue, né? Então, vamos ver. Intraparenquimatoso. Vamos ver o que a gente faz. Vamos ver. Com base na história clínica, nos dados do exame físico e na imagem da tomografia, a conduta médica adequada é indicar. Letra A. Laparotomia exploradora de urgência para o tratamento da lesão hepática. Isso eu acho que a gente faria se... Acho não, tenho certeza que a gente faria se tivesse um sangramento mais agressivo, né? Mais intraparenquimatoso aí. Não, mais intraabdominal, né? Um sangramento maior. Nesse caso, a lesão está contida ali. O sangramento é dentro do próprio fígado. Então, a letra A não está correta. Letra B. Controle clínico laboratorial seriado e tratamento não operatório. Vamos ver a outra. Letra C. Angiografia e embolização para o tratamento da lesão hepática. Esse faz mais sentido, né? Então, sangramento ali, a gente precisa, sim, parar o sangramento. Laparoscopia de urgência para hemostasia da lesão hepática. Isso aqui em lesões mais graves. Nesse caso, o sangramento é intraparenquimatoso, aqui restrito. A resposta é a letra C, né? Nem tampouco eu vou fazer o tratamento aí clínico ambulatorial. Para mim, a resposta é letra C, angiografia e embolização para o tratamento da lesão hepática. Simples também, não foi difícil também essa não. Só temos aqui um pouquinho de sangue, aqui intraparenquimatoso. Então, por enquanto, a gente teve quantas questões que foram difíceis? Digam aí, eu não lembro mais. O quê? Uma ou duas? Uma, não foi? Até agora, só aquela que eu achei das tabelas. Por enquanto, só uma, não foi? Tô certo ou tô errado? Me digam aí, me corrijam se eu tiver errado. Parece que só foi uma, né? Até agora? Estamos quase terminando. E até agora uma, se não me engano, né? 49. Uma gestante no curso de 24ª semana de gestação comparece à consulta de rotina do pré-natal, informa já ter tido um aborto com 7 semanas e um parto vaginal com 34 semanas. No momento, está sem queixas e apresenta exame físico dentro da normalidade. Traz consigo ultrassonografia gestacional que revela gestação única tópica com 24 semanas corridas. Feto com apresentação cefálica, placenta anterior e com grau 0 de maturidade. Quantidade de líquido amniótico e peso fetal normais para a idade gestacional. Colo uterino fechado, medindo 2,9 centímetros. Valor de referência maior do que 2,5 centímetros. Apresenta também resultado do exame de urocultura, que revela E. coli com 10 a 5 unidades formadoras de colônias. O médico prescreve cefalexina e progesterona para essa paciente. Nesse caso, a prescrição de progesterona se justifica porque a gestante apresenta. Deixa eu ver aqui. Vamos ver por que se justifica. Vamos ver qual é o dado aqui. Gestante de 24ª semana de gestação, rotina de pré-natal, já ter tido um aborto com 7 semanas e um parto vaginal com 34 semanas. Então, essa paciente, ela teve um aborto e teve um parto pré-termo, antes de 37. Então, é por isso, né, que a gente vai dar progesterona para ela. Por causa do parto pré-termo, né, 34 semanas. Por causa da bacteriúria assintomática? Não, não é por isso, né? A ultrassonografia gestacional que demonstrou colo uterino curto. Colo uterino curto é quando é menor do que 2,5 centímetros, certo? Quando é maior, tá normal. Então, 2,9 centímetros está normal, né? O colo não é curto, não, tá certo. Então, não é fator de risco. O colo curto é um fator de risco, mas para ser curto, ele tem que ser menor do que 2,5. No caso dela, é 2,9. Então, tá errado aqui, a letra B tá errada. Passado de um aborto precoce por insuficiência de corpo lúteo. Isso daqui, o aborto, não seria o aborto um caso para você dar progesterona. Lembra que, geralmente, esses abortos aí no começo, né, não em fase precoce, mas em fase um pouquinho tardia, mas nas primeiras, um pouquinho ali na 12ª semana, eles vão mostrar que existe incompetência istmo-cervical. E aí sim, a gente vai fazer cerclagem, né? Cerclagem, mas não progesterona. Progesterona é por causa do parto pré-termo, né? Então, a resposta é letra D. Lembra que a gente falou isso, né? Já falamos isso em lives anteriores. A letra D é a resposta correta, por causa da história de parto prematuro. E não por causa do aborto, né? O aborto não, por causa do parto prematuro. Mas aí a gente tá vendo que essa mulher tem problemas, né? Por exemplo, quando a gente tem um parto que perde antes das 10 semanas, a gente pode pensar que essa mulher pode ter síndrome de anticorpo antifosfolipídio, né? Que é uma das causas de aborto aí, antes de 10 semanas, antes de 12 semanas. Outras causas são malformações, né?
Logo no comecinho, a mulher perde por malformações. Então, não vai ser são causas genéticas, não é por causa da mulher, entre aspas, né? É por causa da malformação da criança. Já depois, aí sim, a criança já se formou, já tem uma certa estrutura, e aí perde. Perde por quê? Por causa de incompetência. Nesses casos de incompetência, tem que se fazer aí cerclagem, né? Para permanecer aí até mais na frente. No caso de partos pré-termos, a gente viu que a gente faz progesterona para poder atrasar a maduração desse colo uterino. Então, a resposta é letra D. Beleza? Entendido? Fácil também. Essa a gente já falou demais. Então, até agora, a gente tem uma questão. E vamos ver a 50, que aí ela é muito fácil também, mas precisa de conhecimento, né? Sem conhecimento você não faz, mas ela é muito fácil. 50. Paciente de 42 anos de idade, internada no hospital por prurido, cansaço, anorexia e epistaxe, que foi prontamente taponada. Relata que tem ficado roxa com facilidade, mesmo após traumas leves. Ó, tem traumas leves e fica roxa. Em exame físico, a paciente apresenta icterícia e algumas equimoses, certo? Seus exames laboratoriais mostram aumento da fosfatase alcalina, da gama-glutamiltransferase, das aminotransaminases e do tempo de protrombina. E da razão normalizada internacional, o INR. Nesse caso, qual é o tratamento indicado? Aí eu falei para vocês, já em uma live, que a gente pode ter o aumento do TTPA ou aumento do tempo de trombina, né? O tempo de protrombina. Quando tem um aumento de TTPA, vou falar umas coisas aqui meio estrambólicas, mas é simples, ó. A gente precisa dividir assim, ó. Quando a paciente sangra, ela pode ter problema na hemostasia primária ou na hemostasia secundária. Ou seja, o que é hemostasia primária? Quando o problema é nas plaquetas. E aí você tem um monte de coisa que pode dar problema. Por exemplo, a púrpura trombocitopênica idiopática, a doença de Van Willebrand, que são aí hemostasia primária. Não é isso? E a gente falou já as características de cada uma dessas em algumas lives que a gente fez. E vamos falar de novo daqui a pouco em algumas lives específicas. Então, esses dois, hemostasia primária, por exemplo, e eu tenho outros também, né? Esse é só um exemplo. Na hemostasia secundária é quando eu tenho problema nos fatores de coagulação, certo? O problema está no fator de coagulação. Então, eu vou ter alterações aí, não nas plaquetas, mas sim nos fatores de coagulação. Você sabe que para você parar de sangrar, primeiro se forma um tampão plaquetário e depois se forma um tampão de fibrina que substitui o tampão plaquetário, não é isso? Você não sabe disso? Então, hemostasia primária e secundária. Esse caso, o problema não é nas plaquetas. Ele não deu nenhuma alteração de plaquetas aí. O problema é no tempo de protrombina. Ou seja, ele tem um problema na hemostasia secundária, certo? Agora, eu tenho que diferenciar. Vou mostrar um negocinho para vocês aqui agora. Né? Agora é o bicho de 7 cabeças. Existe na hemostasia secundária a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca ela é cheia de fatores de coagulação. E a via extrínseca tem o fator 7. Né? Beleza. Aí tá certo. Existem os fatores que são vitamina K dependentes, que é o 2, o 7, o 9 e o 10. Né? São esses fatores vitamina K dependentes. Certo? Além do 7, né? A gente tem o 2, o 9 e o 10. Né? 1972, não é isso? Os fatores aí de coagulação K dependentes. Certo? Beleza, esses são os pontos importantes para a gente poder fazer isso aqui. Quando eu tenho uma alteração do TTPA, eu tenho um problema na via intrínseca. Quando eu tenho um problema do protrombina, tempo de protrombina, eu tenho um problema na via extrínseca. Aí facilitou, né? Porque quem faz parte da via extrínseca é o fator 7. O problema, então, está no fator 7. Certo. Então, lembra disso, ó. Plaquetas, hemostasia primária. Não é plaquetas, hemostasia secundária. Na hemostasia primária, as hemorragias são superficiais. Na hemostasia secundária, as hemorragias são mais profundas. Né? Hemartroses, e aí vai. Quando são nas superficiais, elas são petéquias, né? Assim, bem besteirinho. Petéquias, púrpuras. Aí equimoses, hemartroses já são mais profundas, e aí são da hemostasia secundária, que é o caso dessa paciente. Certo. Então, eu já sei aqui que o problema está na via extrínseca. O fator 8 é o quê? É da via intrínseca. Então, a letra A está errada. A administração de prednisona não faz sentido. A administração de ácido tranexânico também não faz sentido. O problema está no fator 7. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer reposição de vitamina K, porque ele é um fator K-dependente. É o 1972, via
extrínseca, né? Ele já facilitou para você, fator 7. Então, reposição de vitamina K, porque o fator 7 é um vitamina K dependente. Eita, foi boa essa daí, ó. Eu vou dizer que essa foi difícil, só para você ficar feliz, tá certo? Não vou dizer que foi fácil, não. Vou dizer que foi difícil, porque esse assunto é um assunto mais específico. Tá? Mas não foi difícil. Você está vendo que não foi difícil. A explicação é muito simples, mas tudo bem. Vou considerar, vou dizer assim, não é uma questão que se repete. Pronto. É uma questão que aparece de vez em quando no Revalida. É uma questão mais rara de aparecer. A resposta é a letra B, mas ela é simples, ela é fácil, mas não é uma questão prevalente, vamos dizer assim. É uma questão menos prevalente. Então, eu tenho aí, agora, nas 10 questões, eu tenho uma questão que não é prevalente, não é difícil, mas não é prevalente, que é a questão 50, e eu tenho outra questão que é de interpretação, que não é uma questão difícil, mas que foi uma questão que foi toda bagunçada, que está com o gabarito errado, na minha opinião. Pronto. É isso que eu tenho nas questões de hoje, e o restante foi fácil. Então, você pode concordar comigo que a maioria, de 8 de 10... Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora. Vou fazer uma pergunta. Se você acertar 8 de 10, ou seja, 80% da prova, você passa no Revalida, não responda. Pense aí com você. Imagina na prova objetiva você tirar 80. Você precisa de 63, minha gente. Então, é tranquilo para você passar. Tá? Não é fácil, não é simples, precisa de estudo, né? A gente fazer essas questões assim, de forma rápida, de forma objetiva, pode passar a imagem de que a prova é muito fácil e eu não tenho que estudar para passar. Não é assim. Se você estudar cada um dos pontos, você vai ter muita facilidade para responder as questões, e mesmo assim, tendo facilidade para responder as questões, pode ser que você chegue lá e você se embanane com as respostas. É por isso que não dá, na minha opinião, tirar 100 é muito difícil nessa prova, a não ser que você já estude há muito tempo, certo? Então tá aí as respostas para vocês. Se você ficou até o final, escreva aí hashtag até o fim. Se você gostou da live, escreva hashtag LiveTop. E se você é noieiro, meu amigo, você vai participar das lives de 8 horas da manhã no projeto 8 em ponto. Escreva aí hashtag noia. Se você ainda não se inscreveu para a Maratona Revalida, tá o link aqui embaixo. A Maratona Revalida é um evento que nós vamos fazer dia 25, 26 e 27 de janeiro, explicando todas as técnicas que você vai utilizar para poder responder as questões desse jeito que nós estamos respondendo, de forma rápida, clara, direta e objetiva, e aumentar a sua probabilidade de aprovar na primeira fase, respondendo a prova desse jeito que a gente está respondendo aqui. Certo? É isso que eu desejo para você. É totalmente gratuito, não precisa de nada, e depois da maratona, possivelmente nós estaremos abrindo vagas aí para o nosso curso Tips Revalida. Mas a maratona é gratuita, não tem nada a ver com Tips Revalida. Tips Revalida a gente vai abrir a nossa primeira turma ainda em janeiro ou no começo de fevereiro, eu imagino. Então, se você quer participar do curso, fique ligado, e fique ligado mesmo, porque acaba a vaga rápido, viu? A vaga começa e tem vezes que em 2 dias acabam as vagas e aí não dá mais. E eu não estou mentindo, estou falando sério. Não é propaganda, não é marketing, não faço questão. Aí, aliás, faço questão, logicamente, né? Mas não tem para que eu falar isso, certo? Vocês sabem que é verdade. Quem pode perguntar quem participou, que ele vai dizer para você. Então, se você quer fazer parte do curso, o curso pago, se prepare. Vamos abrir uma turma rapidamente aí, acho que no começo de fevereiro. Tá? Tchauzinho para vocês, até mais, até a nossa próxima live.